Olá, chicos. Buenos dias, que tal? Vamos para mais uma aula aqui do terceiro ano, né? Abram os livros na página 184, capítulo 23, que tem como título Tomás Mate. E a gente começa com uma interpretação, né, La Cenicienta, que é a Cinderela, né? Aquela do sapato. Vocês lembram, né, que existia uma... Ela era não tinha pais, né? E ela vivia com uma madrasta. E essa madrasta, ela tinha outras filhas, mas a Cinderela, ela vivia para limpar o palácio e cuidar das filhas da sua madrasta. Até que um dia o rei lançou a ideia de que chamaria todas as moças daquele lugar para que escolhessem para ser a sua dama. Mas a madrasta não deixou a Cinderela ir. Ela vivia sempre com um vestido manchado de cinza, por isso que ela era chamada La Cenicienta. Mas, quando todos foram e ela ficou só no palácio, uma fada apareceu, a transformou e ela foi correndo para o palácio. Quando o rei viu, ficou encantado com a sua beleza. Mas ela tinha que voltar até a meia-noite. Quando já estava pertinho da meia-noite, ela saiu correndo do palácio para que assim ela pudesse ainda estar bonita, né? Estar sob a ação da fada. Mas ela deixou cair o seu sapato. E aí o rei conseguiu encontrá-la pelo número do seu sapato e eles foram felizes para sempre. Esse conto de fadas é um conto de fadas muito conhecido, né? Que a gente conta para os nossos filhos, a gente conta na escola, a gente conta para muitas pessoas. E aqui a gente tem umas perguntas, né? Do 1 ao 4, sobre esse conto. Então, esse conto eu vou deixar vocês fazerem sozinhos, tá bom? Porque tem perguntas pessoais e aí cada um responde como acha que deve ser. Nós vamos para a página 185 para o enfoque gramatical, que tem como título El Voseu. El Voseu é o uso do pronome vos em substituição ao pronome tu. O vos, ele indica que a segunda pessoa do singular aparece com o verbo da segunda pessoa do plural, que é vós outros, né? Sem o i. Por exemplo, vós outros sois. E aí, quando a gente troca, a gente vai botar agora vós outros sois, sem o i. A gente tem alguns países que, em vez de eles falarem tu, eles falam vos. Por exemplo, Argentina, Paraguai, Uruguai, Costa Rica, Nicarágua, Chile, Bolívia e em algumas regiões da Colômbia, da Venezuela e do Equador, eles não falam tu, eles falam sempre vos, tá? Aqui a gente tem uma tabela com os verbos usando tu e vos. Se fosse o verbo tu, ficaria tu caminas, tu traz, tu vives. Mas se fosse com vos caminás, vos traís, vos vivis. Quando a gente fala aqui, né, quando a gente aprende aqui o nosso espanhol, a gente não vive falando muito vos. A gente só fala tu, né? Mas tem dois tipos de vozeu. O vozeu espanhol e o vozeu latino-americano. O vozeu espanhol é aquela forma de cortesia, né? É aquela forma mais educada, onde se falava lá na Idade Média. Mas agora está meio que em desuso, tá bom? E o vozeu latino-americano é aquele que se utiliza para o pronome tu. Como regra geral, no presente do indicativo, ele se conjuga de uma maneira bem característica. Em vez de dizer vós outros estáis, eu digo vós outros estás. A gente tem aqui alguns exemplos de como usar o tu e o vos. Usando el tu, por exemplo, eres idêntico a tu padre. E usando el vos, sos idêntico a tu padre. Percebam, em vez de eu dizer tu eres, quando é para vós outros, eu digo sos. Tienes la hora, tu tienes la hora, e com vos. Tenes la hora. Perceba que quando a gente usa o vos, é de uma forma mais educada, que a gente expressa cortesia.
E o tu é quando a gente tem mais intimidade, né, com as pessoas, que é o que mais se fala hoje. O vos, ele está meio em desuso, tá certo? Aí a gente tem aqui no presente do indicativo, o verbo hablar. Tu hablas, vos hablas. Tu comes, vos comes. Tu bebes, vos bebis. Tu pensas, vos pensás. Percebam a diferença, não é? Como vos, ele expressa mais aquela maneira formal de se falar. Na página 186, nós temos os conectores de finalidade, que são aquelas palavras que a gente utiliza para relacionar as ideias que queremos expressar. E elas são necessárias para vincular os enunciados segundo a conexão que se quer estabelecer. Nesse caso, expressar o objetivo, né, a finalidade, o propósito do que é indicado ao verbo no enunciado. Então, geralmente, a gente fala sobre os conectores de finalidade e nem percebe. Por exemplo, a que, para que, com ele fim, de que, com ele propósito, com ele objetivo. Por exemplo, ele cantou uma canção com o objetivo de que percebiera seu amor. Então, qual foi o conector de finalidade? Com ele objetivo de que. Percebam que essas frases nós usamos para conectar, né, uma frase à outra e finalizar. Agora a gente tem um verbo haber e o verbo tener, onde as pessoas se confundem muito. O verbo tener significa posse. Por exemplo, tenho um relógio, tenho um anilho, tenho um telefone, ok? É usado para indicar posse, expressar obrigação, dizer a idade, descrever pessoas, estados físicos ou de humor. Por exemplo, tenho 15 anos de idade, né? Tenho, então eu usei aí o verbo tener, de ter. Já o verbo haber é o verbo auxiliar em verbos compostos em espanhol. É também utilizado para contar coisas e indicar a existência de algo. Por exemplo, há uma casa ali. Existe uma casa. Há uma farmácia cerca da igreja. Tem uma farmácia. É como se o tener fosse de ter e o haber fosse de existir, certo? Agora a gente tem aqui um texto falando sobre o conto de fadas, que aí eu vou deixar vocês lerem também e vocês irão responder sozinho, do número 1 ao número 4. Aí tem perguntas pessoais, perguntando se você gosta de conto de fadas e tal, tá? Nós vamos fazer agora a parte dos exercícios, que está lá na página 188. E aí nós vamos para a parte do praticando e o desenvolvendo habilidades e o complementares, a gente gabarita para ver se vocês acertaram. No número 1 do praticando diz, marca a única alternativa que não apresenta um conector de finalidade. A que, para que, com ele fim de que, com ele propósito de que, de suerte que. De suerte que não é um conector de finalidade, tá? Então, é a letrinha E de elefante. Agora, no número 2, señala a única afirmação correta. Letra A, tienes que hacer los deberes. Verbo tener conjugado na primeira persona do singular. He salido a las 9. Tengo 2 hermanos. Verbo tener que indica possessão. É isso mesmo, gente. Tengo 2 hermanos, né? Que o verbo tener também ele indica posse. A pessoa tem 2 irmãos. É a letrinha C. Vamos para o 3. O 3, a gente tem um texto falando sobre o eufemismo, né? Percebam que ele tem 60 linhas. Aí, para a gente não perder tempo, a gente não vai
A gente não vai ler, então a gente vai logo para o gabarito, tá? Vamos lá. Aí a gente tem aí. Nuestros oídos estão acostumbrados a essa capa de realidade. Essa ideia de ação habitual presente na locução verbal subrayada também se encontra no seguinte fragmento. Lá na linha 34, tem a mesma coisa. Ó. Ele poder suele ter um ponto cego. É a mesma frase, né, mudando só as palavras, mas contém o mesmo conteúdo. Letrinha A. No 4, a gente tem uma tira cômica. E aí tem rasgo de umas regiões em que lá se habla espanhol, se nota ele vozeio em la historieta. Por quê? Nessa historieta, a gente vê que os verbos estão na segunda pessoa. Então, se estão na segunda pessoa, ele é um vozeio, né? Então, é a letrinha D de doido, tá? Vamos para o desenvolvendo habilidades para ver quem conseguiu acertar. Numeral 1, letra C. Numeral 2, D. Numeral 3, A. 4, C. 5, E. 6, A. 7, A. 8, C. Vamos para os complementários. 1, A. 2, C. 3, A. 4, A. 5, B. E o 6, D. 7, E. E o 8, A está perguntando, a Bia Story tem um texto, né, bem grande aí, de umas 100 linhas. Aí pergunta, havia histórias de ninhos que iam ao monte para evitar aquele suplício. Aponte o valor da palavra sublinhada. Né? Então, essa palavra para, ela é um conector de finalidade. Por exemplo, eu estudei muito para passar no exame. Para quê? Tá bom? Então, coloquem conector de finalidade. A gente vê aqui que o nosso livro, ele é um livro recheado realmente de muitos assuntos. Então, muita interpretação de texto, muito assunto, muito enfoque gramatical. Realmente é um livro muito rico. Vocês têm um livro realmente muito rico de espanhol, que dá para vocês estudarem muito por esse livro. Eu trabalho em escolas que não têm um material tão bom quanto vocês têm. Então, é importante que vocês façam uma lida, tirem o tempo para estudar espanhol, já que vocês optaram por estudar essa língua e que vocês vão fazer a prova do Enem com esta língua, tá? Muitas pessoas estão desanimadas em relação ao Enem, né, por tudo que está acontecendo, mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Vocês têm tempo ainda para voltar a estudar, se animar, né? O Enem foi adiado lá para o ano que vem, então corre atrás do prejuízo, para que você não fique mais um ano esperando, e aí quando fica mais um ano esperando, aí surgem outras propostas, trabalhos e tal, e aí a pessoa fica sem estudar mais de uma vez por todas, tá bom? A nossa aula fica por aqui. A gente tem na semana que vem o capítulo 24. E se Deus quiser, daqui para terminar o fim do ano, nós terminaremos o nosso livro. Beijos para todos e adeus, muchachos!